No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um livro que com certeza vai estar no meu top 10 do ano, que é o Herdeiras do Mar, da Marilyn Brecht. Já faz um tempo que eu tenho ouvido muitos elogios, né, a Herdeiras do Mar. E assim como o Patinco, da Minjin Lee, que eu tenho um vídeo aqui, eu sabia que ia ser uma leitura que eu ia gostar bastante. Mas eu acho que mesmo com as altas expectativas, esse livro ainda me superou. Por aspectos até que eu não esperava, que a gente vai conversar nesse vídeo, mas enfim, gostei muito dessa leitura, conversou comigo em muitos momentos, assim, e eu acho que é uma leitura que todo mundo deveria fazer. Mas antes da gente conversar exatamente sobre o livro, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, para curtir e compartilhar esse vídeo, e também quero agradecer aos membros do Clube na Manita, o link do projeto está aqui na caixinha de descrição. Então vamos lá falar sobre Herdeiras do Mar. Aqui a gente vai conhecer a história da Hannah, né, que é uma menina de 16 anos que, assim como a mãe, é uma Haenyeo, eu acho que é assim que se pronuncia, que são as mulheres mergulhadoras, né, da ilha de Jeju, lá na Coreia. Essas mulheres mergulhadoras, elas são, né, até hoje, uma tradição secular lá na Coreia. Elas passam horas e horas, né, a fio lá no mar em busca de abalones, de outras espécies marinhas para vender no mercado. Hoje é mais uma questão turística, realmente faz parte da cultura coreana, né? Mas antigamente, aqui a gente estava em 1943, era realmente o sustento, né, de muitas famílias lá na ilha de Jeju, se não todas, né, ou quase todas. E além de ser uma tradição, né, essa questão das mulheres mergulhadoras acabou se tornando também um símbolo da independência, da coragem delas, né? Porque elas estavam sempre, além delas trazerem o sustento para casa, numa época em que a sociedade era muito mais patriarcal, elas também corriam riscos, né? Porque é uma profissão de risco, inclusive no inverno elas estão ali mergulhando e etc. Então era realmente esse símbolo, né, de independência e coragem. E essa então é a tradição que a mãe da Hannah passa para ela, né? E a história começa num dia em que as duas estão lá no mar, mergulhando, e a Emi, que é a irmã mais nova da Hannah, tá na areia, né? Ela ainda tem 9 anos, então ela ainda não mergulha, ainda não é uma mergulhadora oficial. E ela tá cuidando então, né, das pescas da mãe e da irmã. E aí a Hannah, lá no mar, vê um soldado japonês se aproximando, né, da irmã. E lembrando que a gente tá aqui no meio da Segunda Guerra Mundial, né? E ela sabe que algo ruim vai acontecer se ela não agir. E aí ela sai correndo do mar, consegue proteger a irmã, né, a Emi, mas a Hannah acaba sendo capturada, né, no lugar da Emi, e ela é levada para a região da Manchúria, onde ela vira uma prisioneira ali de um bordel militar e se torna uma mulher de conforto ou uma mulher de consolo, né? São usadas essas duas expressões no livro. Em Herdeiras do Mar é usado mulher de consolo. Para quem não sabe, essa expressão mulher de consolo é um eufemismo, né, que usam para falar sobre as mulheres que foram obrigadas a se prostituir, que se tornaram escravas sexuais para servir os soldados japoneses, né? Tem pesquisas que estimam que de 50 mil a 200 mil mulheres de países como China, Coreia, Malásia, Vietnã, entre outros, foram mulheres de consolo, né? E isso ficou, depois que a guerra acabou, passou meio batido. Não era de interesse, né, do Japão admitir esse crime de guerra, e outros conflitos foram acontecendo, outras guerras, enfim, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas também porque as mulheres que passaram por isso sentiam muita vergonha, né? Mesmo que elas não tenham tido nenhuma culpa de passar por isso que elas passaram, elas sentiam muita vergonha disso que aconteceu, enfim, né, a gente não consegue nem imaginar, eu pelo menos não consigo nem imaginar o que é passar pelo que essas mulheres passaram e sobreviver, e enfim, deve ser muito pesado. E aí, em 1991 só, a Kim Hak-sun veio a público, contou para a imprensa a história dela, e isso incentivou outras mulheres, né, que foram mulheres de conforto, de consolo, a fazerem o mesmo. E desde então essa história vem aí rolando até hoje, né, porque Japão e Coreia ainda tem muitas, né, rusgas ali por toda a questão da ocupação japonesa da Coreia, que começou em 1910 e que é retratado nesse livro também, essa questão das mulheres de consolo, enfim, existem muitos atritos, né, entre esses dois países, e até hoje eles relutam um pouco aí em admitir esse crime de guerra, em reparar, né, esse crime. E por reparar, acho que a gente quer dizer não só pagar ou admitir, mas contar essa história, sabe? Não apagar essa história, porque assim
como o Holocausto, enfim, e outros crimes de guerra e absurdos que aconteceram, essa questão das mulheres de consolo precisa ser contada, né, para fazer justiça de alguma forma. Não acho que dê para fazer justiça de fato, mas para honrar de alguma maneira, né, a vida dessas mulheres que passaram por isso e que morreram submetidas a isso. Então, esse é o contexto histórico de Herdeiras do Mar. E aí, a partir desse momento, a gente começa a acompanhar a história dividida em passado e presente, né, a história da Hannah, ali a partir do momento em que ela é capturada, e a história da Amy, em 2011, né. Essa narrativa da Marilyn é muito gostosa de acompanhar, porque sempre deixa a gente ali naquele cliffhanger, né? Aquela vontade de saber o que aconteceu com a Hannah e depois o que aconteceu com a Amy. E as duas são personagens muito queridas, assim, que é difícil a gente não se conectar por tudo que elas estão passando, né? E passaram, mas também porque cada uma à sua maneira, as duas estão ali lutando. E esse senso de proteção que a Hannah tem em relação a Amy, né? Desde sempre, na verdade, né? Até o fim da história dela, que obviamente não vou dizer qual é muito comovente, assim. Qualquer pessoa que tem irmãs mais velhas, mais novas, enfim, vai se identificar. E a Amy, em 2011, ela já é uma idosa, né? Uma mulher que também passou por muitas coisas. A irmã dela, a Hannah, salvou ela desse destino cruel de se tornar uma mulher de consolo, mas ela e a família passaram por muitas outras atrocidades, porque infelizmente a Segunda Guerra Mundial, né, e essa questão da ocupação japonesa da Coreia, não sei se eu falei, mas elas são coreanas, né, trouxe, enfim, muitas questões, né, para o povo da Coreia. Então são muitos horrores que a gente vê nesse livro, e saber que tudo isso realmente aconteceu com meninas coreanas, porque essas meninas, essas mulheres de conforto, elas tinham 16, 12 anos, também tinha mais velhas, mas enfim, é muito absurdo pensar que tudo isso realmente aconteceu, que as pessoas passaram por isso, que famílias passaram por isso. E eu acho que o interessante que a Marilyn Brecht traz nessa história, além de retratar isso e não deixar a gente esquecer, e aliás, informar que isso aconteceu, porque muita gente não sabe, é justamente mostrar a extensão dos danos, né, que uma guerra traz. Então, claro, tem as milhares de milhões de pessoas que morreram durante a guerra e outras guerras também, mas sobreviver à guerra também não foi uma coisa fácil, né? As pessoas que sobreviveram carregaram e carregam ainda, né, traumas e culpa e vergonha e, enfim, coisas que a gente aqui, né, nem consegue imaginar, eu acho, o que é passar por isso e o que é carregar isso pro resto da vida. Então, tem até uma parte aqui nos agradecimentos da autora que, assim, eu não sei se vocês leem, né, os agradecimentos do autor, mas esse vale a pena ler, tá? Porque tem muita coisa legal. Que ela fala que eu fiz o meu melhor para me concentrar nas consequências diretas sobre indivíduos e não numa nação inteira ou povo. Então, acho que isso realmente, ela fez esse esforço para mostrar isso, e ela foi muito bem sucedida, porque é isso que eu falei, né? Claro que uma guerra, um conflito, traz muitas consequências para uma nação, para um povo, coisas que permeiam aí gerações e gerações, mas também tem as consequências aos indivíduos, né? E é isso que a gente vê muito na história da Amy. Agora, 2 pontos específicos que me chamaram a atenção durante essa leitura. O primeiro é que esse livro é um livro que eu considero muito necessário. Ele é maravilhoso, assim, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de obra literária, porque é uma história que prende a gente, né? A gente quer saber o que aconteceu com essas duas irmãs, mas eu acho, assim, que a palavra que define esse livro é necessário, porque a gente, né, nós leitores gostamos muito, né, a maioria gosta muito de ler livros sobre a Segunda Guerra Mundial, o que eu acho que é importante, como eu falei mais no começo do vídeo, é importante, né, que atrocidades como o Holocausto e etc. Sejam sempre relembradas, não sejam nunca esquecidas, para que não se repitam. Mas a gente tem uma visão também muito ocidental da guerra, né? Então outras coisas aconteceram, e coisas que a gente talvez ainda nem saiba, né? Nem pesquisadores e etc. Porque olha quanto tempo essa questão das mulheres de conforto demorou, né? Para vir a público, mas então é importante a gente olhar também para essas outras óticas, né, da Segunda Guerra Mundial e de outros conflitos políticos e etc. Um outro ponto que eu acho que foi realmente, assim, onde essa história me pegou de vez, né, eu já estava apegada desde o começo, mas eu acho que teve um ponto ali em que essa história realmente me fisgou, que foi a forma como ela conversa com a gente aqui, né, no Brasil, no século XXI, embora tenha diferenças culturais e históricas. Quando eu leio essas histórias, né, sabendo que
mesmo que seja ficção, elas foram reais para alguém, né, para muitas pessoas, inclusive, eu sempre penso que, como eu sou privilegiada, né, apesar de todos os problemas que nós temos hoje como sociedade e como pessoas, né, como indivíduos também, como nós somos privilegiados de viver esse tempo. Eu sei que existem guerras e, enfim, continuam acontecendo muitos horrores aí pelo mundo, mas nós aqui, apesar de tudo, né, temos uma situação confortável, por enquanto. E aí eu penso muito sobre isso, e eu acho que esse livro fala muito sobre isso, principalmente aqui. Eu até marquei uma citação, então vou ler aqui para vocês. Vergonha de ter sobrevivido a 2 guerras enquanto os outros à sua volta sofreram e morreram. Vergonha de nunca ter se pronunciado por justiça e vergonha por continuar vivendo quando nunca entendeu de fato o sentido da vida. Às vezes ela sentia como se tivesse sido trazida a este mundo apenas para sofrer. As pessoas hoje em dia parecem satisfeitas em buscar a felicidade na vida. Isso é algo que a sua geração nunca compreendeu, que a felicidade é um direito humano básico, mas agora parece ser uma possibilidade. E é isso, a nossa geração, acho que mais a partir, né, das pessoas que têm, sei lá, 40, 30, né, por aí, nem falo dos meus pais, né, que já estariam na casa dos 65, etc. Mas, enfim, a nossa geração, essas gerações mais recentes, a gente realmente busca muito pela felicidade, o que não é errado de forma alguma, mas olha o tamanho desse privilégio. Essas pessoas, né, de outras gerações próximas às nossas, estou falando dos nossos avós, né, não estou falando de pessoas que viveram há séculos, eles sobreviviam em muitos casos, né, e é o que eu falei sobre as pessoas que sobreviveram à guerra e outras coisas do tipo. Elas sobreviveram, mas a que custo, né, sentindo essa vergonha que a Amy fala aqui, essa culpa de coisas, enfim, não deveriam sentir, mas sentimentos que são comuns a essas pessoas que passaram por essas experiências, sem sentir que elas deveriam falar sobre a história delas, sobre o que aconteceu com elas, enfim. Então, isso conversou muito comigo, me deixou muito pensativa, assim, me deixou ainda mais grata, né, por esse privilégio que eu tenho de poder buscar a minha felicidade, a minha realização pessoal. Então, eu acho que, além de questões históricas e culturais, coisas que não podem ser apagadas, não podem ser esquecidas, esse livro fala muito com a gente, né, aqui no século XXI, porque nos faz pensar sobre esse privilégio que a gente tem e o quanto talvez a gente não use ele com sabedoria, enfim. Essa é uma reflexão que ainda eu preciso fazer muito sobre mim mesma, sobre a minha vida, enfim, mas eu queria compartilhar com vocês, porque isso também é uma herança. Ter esse privilégio hoje é por causa das pessoas que vieram antes da gente, que lutaram de diversas formas antes da gente, que passaram por essas coisas antes da gente, então é uma herança, é um privilégio e a gente precisa encarar esse privilégio exatamente como o privilégio que ele é, né? Não sei se eu me fiz entender aqui, mas enfim, queria que, né, a gente realmente pensasse sobre isso. Por fim, obviamente, esse é um livro que tem uma carga emocional muito forte, né? Inclusive deixo aqui avisos de gatilho, obviamente tem, né, violência contra a mulher, violência sexual, não é um livro fácil em nenhum desses aspectos, mas como eu disse, é um livro necessário, mesmo que se você de repente não quiser ler pelo tema, né, pela questão dos gatilhos, procure um pouco mais, né, pesquise um pouco mais sobre as mulheres de conforto ou de consolo, porque é uma história que precisa ser conhecida, a gente precisa saber que isso aconteceu, lembrar e, né, perpetuar essa informação, porque isso não pode ser esquecido, como todos os outros horrores da Segunda Guerra Mundial. E ele tem, né, apesar dele ser triste, não tem jeito, não tem como não ser, né, ele é também um livro muito bonito, né, porque ele é redentor. Obviamente eu não vou dizer o que acontece no fim dessa história, mas de qualquer maneira é um fim, assim, um desfecho muito redentor, né, nos sentimentos, assim, dos personagens envolvidos, e me fez pensar muito sobre o quanto a gente precisa compartilhar a nossa história com as pessoas, né, que convivem com a gente, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, enfim, nossos amigos, né, porque independentemente do que a gente viveu, né, são essas histórias que tornam a gente quem a gente é, porque no fim é o que a gente é, né? Nós somos a nossa história, porque é a nossa história que nos molda, faz com que a gente seja X, seja Y, então às vezes é difícil a gente falar sobre as coisas que a gente passou, as coisas que a gente sentiu, e muitas vezes eu acho que a gente até se tenta não
sentir tanto as nossas dores, porque a gente sabe, né, que tem pessoas passando por situações piores, pessoas que passaram por situações piores, e eu acho importante a gente ter essa consciência, mas também é importante a gente reconhecer as nossas dores, nossas aflições e também os sentimentos bons e compartilhar tudo isso, né, porque é isso, nós somos a nossa história. Então é isso, gente, leiam Herdeiras do Mar. Já ficou claro que eu amei o livro por todos esses aspectos que eu falei, mas eu acho que realmente a questão histórica pesa muito aqui nessa leitura. A gente precisa conhecer essas outras histórias que envolvem a Segunda Guerra Mundial, né, a ocupação japonesa da Coreia, enfim, isso tudo precisa ser falado, sim. Espero que vocês tenham ficado com vontade de ler Herdeiras do Mar. Me contem aí nos comentários, quem já leu, me conta o que achou, mas por favor coloquem esse livro aí no radar de vocês, porque é uma leitura muito enriquecedora, que vale muito a pena, que vai despedaçar seu coração, mas é por uma boa razão. Então eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.